A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal Tenda do Repouso Milenar. Mais um pequeno vídeo aqui para o nosso canal. Nós vamos estar meditando aqui rápido em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos montar um quebra-cabeça aqui. Bom, nós vamos estar mostrando aqui com toda clareza as contradições do pré-tribulacionismo. Eu sou pós-tribulacionista. Eu acredito que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Mas você que está aí do outro lado da tela, você que é pré-tribulacionista, você vai assistir esse vídeo e vai tentar montar o quebra-cabeça comigo. E ver se você consegue e se faz sentido o pré-tribulacionismo. Vamos mostrar aqui com clareza as contradições. Esse vídeo não pode ficar grande, então vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Sobre a vinda do Senhor. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então ele promete, né, arrebatar a igreja, né, e haver a reunião da igreja com Cristo nas nuvens. Versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Aqui o pré-tribulacionismo separa o dia de Cristo do dia de Deus. Ou seja, o dia de Deus é um, o dia de Cristo é outro. Então, quer dizer que Jesus Cristo não é Deus? Parece uma piada, né? Vamos continuar. Versículo 3. Olha o que ele diz aqui, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Veja só, ele promete arrebatar a igreja, né, e haver a reunião da igreja com ele nos ares, né? É o que Cristo promete. O apóstolo Paulo vai falar aqui, ó, ninguém vos engane, né? Então ele fala a respeito do arrebatamento. Mas o que é interessante, irmãos, o que é mais interessante é que aqui no versículo 3 ele vai explicar como. Aí ele fala, mas não será assim. Essa vinda do Senhor Jesus e essa reunião com ele, prometida aqui no versículo 1, ele vai explicar aqui no versículo 3, mas não será assim. Assim como, de que forma, de que maneira? Não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, olha aqui, ó, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, né, no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Aí é que está a questão, meus irmãos. O que ocorre primeiro nesse texto? Primeiro acontece a vinda de Cristo e a reunião dos santos nos ares, depois é que acontece a apostasia e a manifestação do anticristo, ou primeiro acontece a apostasia, a manifestação do anticristo e depois o arrebatamento e a reunião dos santos com ele nos ares. O que diz o texto aí? Vamos ser sinceros, vamos ser honestos, o texto é bem claro. Eu vou ler novamente. Não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Ele diz que primeiro vem a apostasia, manifesta o homem do pecado, aí depois é que acontece o arrebatamento e a reunião dos santos, irmãos. Isso está bem claro. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Está claro, o texto está explicando com clareza. Mas veja só o que diz aqui, ó. Não vos lembrais que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Aí ele vai dizer, ó, versículo 6, agora vós sabeis o que detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado.
porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então veja só, aqui vai dizer que somente há um que detém e ao seu próprio tempo seja manifestado. Mas é interessante, é esse versículo 7 aqui, ó. Porque o mistério da justiça já opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Aqui o pré-tribulacionista fala que é o Espírito Santo e a igreja. O Espírito Santo vem, né, e leva a igreja, né, com Cristo até os céus, e aí, então quem ficar vai ficar nessa terra sem a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo será tirado. Então aqui esse que seja tirado, o pré-tribulacionista diz que é a igreja e o Espírito Santo, né? Mas nós sabemos que não é isso, nós sabemos que há um equívoco, um erro aqui, né, na nossa tradução em português. Não é que até que do meio seja tirado, mas seja manifestado, revelado, não é tirado, porque não faz sentido. Mas veja só, isso é um problema tão sério, dizer que esse que vai ser tirado é o Espírito Santo e a igreja. Olha aqui a contradição. O versículo 8 vai entrar numa contradição terrível. Olha só. Olha o versículo 8. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Olha o versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano e injustiça, para os que perecem porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. Então, irmãos, olha aqui, se lá no versículo 1, né, ele fala que haverá a vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com ele, o arrebatamento da igreja e a reunião dos santos nas nuvens. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Não será assim, sem que primeiro haja apostasia e se manifeste o filho da perdição. Então, está explicando claramente que primeiro vem a apostasia, se manifesta o anticristo, depois é que é o arrebatamento e a reunião dos santos. Agora, olha o versículo 7. Não tem como aqui ser o Espírito Santo e a igreja que seja tirado. Por quê? Porque se ele está vindo para arrebatar a igreja antes da grande tribulação, não podemos esquecer que aqui no versículo 8, né, quando ele vem, ele destrói o iníquo. Olha aqui, ó. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Como que o anticristo pode ser destruído, aniquilado, nesse momento em que Jesus vem, se essa vinda for antes da grande tribulação? Então o anticristo vai ser destruído, aniquilado antes da grande tribulação? E quem é que vai ser o governante da grande tribulação? Se ele é o próprio anticristo que vai estar marcando o povo com a sua marca 666 na grande tribulação, então ele não pode ser destruído antes dela. Agora vamos colocar isso na visão pré-tribulacionista? Vamos. A igreja está pregando, está sendo perseguida, os santos estão sendo mortos porque não aceitou a marca da besta, né? Morrem no Senhor, são fiéis ao Senhor durante a grande tribulação. Aí no final da grande tribulação, Jesus vem, arrebata a sua igreja e destrói esse iníquo anticristo. Aí faz todo sentido, porque ele já reinou, já matou os santos, já perseguiu a igreja, já colocou a marca no povo. Agora sim ele pode ser destruído. Mas ele não pode ser destruído numa vinda antes da grande tribulação, porque senão ele vai ter que ser destruído antes mesmo dele reinar. Não faz sentido. Você conseguiu ver essa contradição? Tá aí, ó. Tá bem claro. Então não tem como você querer insistir nessa doutrina mentirosa, nessa doutrina enganosa. E o texto está bem claro, pelo esplendor da sua glória.
Que glória é essa? É a mesma que está em Mateus 24, versículo 29, versículo 30. E logo em seguida, depois da tribulação daqueles dias. O texto diz depois e não antes. Depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as potências do céu serão abaladas, as estrelas cairão do céu, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Não é o mesmo que está aqui em Tessalonicenses, dizendo da nossa reunião com ele nas nuvens? E fala com poder e grande glória. Aí o pré-tribulacionista fala, não, mas essa vinda de Jesus em glória em Mateus 24 é quando Cristo retorna com a igreja 7 anos depois de passar as bodas do tribunal de Cristo nos céus. Aí Cristo vem com poder e grande glória. Bom, então aqui agora eu vou deixar a pergunta para você que é pré-tribulacionista. Então quer dizer que a vinda de Jesus para o arrebatamento, ela não é com poder e grande glória? Haverá ressurreição de santos, haverá transformação dos corpos dos vivos, né? Haverá glorificação. Então essa vinda não é com poder e grande glória? Quer dizer, Jesus vai arrebatar a igreja sem poder e sem glória? Não faz sentido. Se você disser, não, o arrebatamento da igreja é com poder, vai ter poder e também vai ter glória, então é a vinda com poder e grande glória. Aí se você fala que não é a mesma de Mateus 24, então você tem que dizer que tem duas vindas com poder e grande glória. Uma vinda com poder e grande glória antes da grande tribulação e uma vinda com poder e grande glória depois da grande tribulação. Só que existe uma vinda com poder e grande glória de forma invisível antes da grande tribulação e uma vinda com poder e grande glória visível depois da grande tribulação. Não, isso é palhaçada, não existe isso no texto. A Bíblia não fala isso. Vamos abandonar esse engano, essa mentira. Não faz sentido. Até porque o modelo pré-tribulacionista é especialista em colocar Jesus como um pregador mentiroso, como alguém que veio nessa terra para mentir. Sabe por quê? Porque lá na parábola do joio e do trigo, quando falaram lá, vamos arrancar o trigo então, Jesus falou, não, deixa ambos crescerem juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, no fim do mundo, enviará os anjos. E então, vai fazer essa separação. Jesus falou isso. Agora, o que acontece? Sabemos que o joio é os filhos do maligno. O trigo é a igreja, né? E o campo é esse mundo. Se houver um arrebatamento antes da grande tribulação para arrebatar a igreja, então Jesus fica como mentiroso. Porque aí a igreja está sendo arrebatada antes da grande tribulação e não até o fim do mundo. A menos que a ceifa, o fim do mundo, aconteça antes da grande tribulação, e aí depois da ceifa, o fim do mundo, aí vai acontecer a grande tribulação. Mas aí não faz sentido, que se é o fim do mundo, depois do fim do mundo não pode ter uma grande tribulação depois do fim do mundo, não faz sentido. Entende? Agora, Jesus não disse, deixa, por ocasião, né, antes da grande tribulação, fará a separação. Jesus não falou isso. Ele falou na ceifa, no fim do mundo. Jesus não disse 7 anos antes da grande tribulação. Um arrebatamento para arrebatar a igreja antes da grande tribulação coloca Jesus como um mentiroso que veio a essa terra e mentiu. Coloca isso na sua cabeça. A parábola do joio e do trigo não permite um arrebatamento 7 anos, né, antes da grande tribulação. Não permite. Isso coloca Jesus como mentiroso. Jesus diz que até o fim do mundo eles vão crescer junto. Se a igreja é levada para os céus para passar 7 anos celebrando as bodas do tribunal de Cristo, né? A igreja é o trigo. Aí o joio fica aqui na terra. Então, eles não ficaram juntos até o fim do mundo, mas ficaram juntos até antes da grande tribulação. Aí Jesus fica como mentiroso. Conseguiu pegar aí a contradição? Você nunca iria conseguir montar esse quebra-cabeça? Então é isso. Eu deixo essa meditação. Reflita bem. Leia aí o texto para você ver na sua casa. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, comente e Deus te abençoe. E até a próxima.